Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho o prazer de ter comigo à conversa a Sofia Magalhães. Obrigada, Sofia, por estares aqui. Olá, Mafalda, obrigada. Obrigada eu pelo convite. Olha, conta-nos um bocadinho como é que tu vieste separar este mundo da alimentação. Faço sempre esta pergunta para começar, para as pessoas também te conhecerem. Exato, para perceberem como é que tu vieste separar este mundo. Olha, na realidade eu sou licenciada em comunicação, depois especializei-me em marketing, trabalhei 15 anos na área da banca seguros, portanto em multinacionais, na área corporativa, digamos assim, e sempre adorei cozinhar, desde miúda. A primeira receita que eu fiz tinha para aí 3 anos, foram umas bolachas de amendoim, ficaram incomestíveis, mas pronto, acho que desenvolvi um bocadinho a partir daí. E o que é que aconteceu? Acho que há fases da tua vida que te fazem pensar um bocadinho para dentro, fazem olhar para dentro, não é? Pronto. E eu acho que foi um misto, não consigo dizer só uma coisa, foi um misto de coisas, foi um misto de situações que aconteceram na minha vida. Em 2015 eu emigrei para Angola por uma oportunidade de emprego. Tinha também falecido o meu padrasto há pouco tempo, uma pessoa relativamente nova, ainda não tinha 60 anos, com cancro de pele. E o facto de ter emigrado para Angola deu-me 2 coisas. A primeira é que passei ali uns meses sabáticos, digamos assim, de integração ainda na empresa, num sítio novo, etc., que me deram a oportunidade de pensar na vida, não é? Em tudo o que me rodeia, que isso eu acho que é um luxo que muita gente não tem. Teres esse tempo para parar, não é? Exatamente, porque andamos aqui em piloto automático, sim, etc., e depois não questionamos a nossa própria vida e tudo mais. Bom, isso. E terceiro, quando tu vives em Luanda, deparas-te com uma coisa que não existe aqui em Portugal e na Europa, que são as pilhas de lixo. Portanto, tu deparas-te com o teu próprio lixo, não é? Não só o teu, como de toda a gente que está à tua volta. Não havia na altura ainda políticas de tratamento de lixo naquela cidade. Hoje acho que está um bocadinho melhor, mas quando tu todos os dias te deparas com lixo e mais lixo e mais lixo e mais lixo e pilhas de lixo, tu acabas por perceber, ou tens que pensar naquilo, não é hipótese, não é? Tu tens que pensar naquilo. E então eu comecei a pensar um bocadinho, onde é que isto vai parar? Esta questão do lixo, não é? Foi um bocadinho por aí. Esta questão do lixo, nós estamos a viver de uma forma que de facto não é saudável para nós nem para o planeta. E paralelamente também um bocadinho, lá está, este olhar para dentro, também em virtude dessa situação com o meu padrasto, e de começar a colocar em causa que eu já não tenho nenhum avô nem avó, ok? Perdi os meus avós todos muito cedo e quase todos para uma doença que é o cancro. Então, inevitavelmente, tu tens que pensar, tens que começar a pôr em questão, dizer, ok, o que é que pessoas tão diferentes da minha família e que faleceram todas por este motivo, o que é que há aqui? Qual é a variável aqui, não é? Pronto. E eu chego a um ponto em que eu percebo que a única coisa que essas pessoas tinham todas em comum era a alimentação, o estilo de vida e a alimentação que faziam, não é? Ok, então eu não quero ir pelo mesmo exatamente, pelo mesmo caminho, eu tenho que mudar aqui qualquer coisa. E então começo a questionar mais, a procurar mais informação sobre isso, sobre a relação, não é, da alimentação com a saúde, e também com o planeta, com o ambiente, com estas questões do lixo e tudo mais. E depois conheço a Eunice da Maria Granel, não é? Que é aquela pessoa inspiradora. Eu acho que a Eunice é a referência do país todo. Completamente. E então, e o caminho partiu daí, não é? Eu começo
começo a enverdar um bocadinho mais por esta questão da alimentação saudável, a ter mais cuidado, a procurar informação, a informar-me melhor, a fazer melhores escolhas, digamos assim, e também, basicamente, como é que se diz, a investir tempo em conhecer o meu corpo, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas fazem, ou que há pessoas que passam a vida toda sem saber o que é que faz bem ou mal ao Sim. próprio corpo, não é? Quando pergunto nas consultas se as pessoas chegam à consulta e dizem que não estão bem, mas às vezes eu pergunto, "Então, mas já notou alguns alimentos que agravassem esses sintomas? Nunca reparei. Nunca reparei. Como assim não Exato, reparo? exato. Ou seja, tu passas uma vida toda sem conhecer o teu próprio corpo, não é? Que é uma coisa que eu, hoje em dia me faz muita confusão. Mas que também era assim, ou seja, eu nunca tinha dedicado esse tempo a. E pronto, e depois disso dediquei bastante. E ainda hoje eu acho que isso é um trabalho contínuo, porque o teu corpo Sim, muda, sim, não é? sim. Pronto. E foi por aí. E foi quando estavas em Angola que começaste o blog da Spice? Foi quando estava em Angola que comecei o blog, também porquê? Porque passei, olha, 2015 foi o pico da crise petrolífera em Angola. E efetivamente eu passei aquilo que as pessoas tinham medo de passar aqui na pandemia, que era prateleiras de supermercados vazias, ok? Que é assustador. E há alguns meses aconteceu isso, em 2015 em Angola. E inclusive o papel higiênico, e eu sobrevivi sem papel. A pessoa percebe-se que Maravilha. ok, se calhar sem São coisas papel. Pelo amor de Deus, tipo... Temos alternativas, pessoal. Sim, se a pessoa for viajar para a Ásia, tu tens, quer dizer, pelo menos no Japão achei imensa graça, porque tu tinhas as casas de banho ocidentais e as orientais, não é? Eles têm Que chuveirinho, eles têm o pronto, chuveiro, não gastam exatamente, papel. pronto, e o pessoal vive. Exato, Vive. e são super asseados. Isso. Acima de tudo isso, acima de tudo isso. Pronto, e então o que é que eu começo? Basicamente o que havia eram os poucos produtos da terra, porque Angola na altura produzia muito pouco. Não que não tivesse capacidade para produzir, mas pronto, um país que ainda não produzia muito. Produziam-se ou seja, os alimentos básicos da terra, com os quais eu não estava muito familiarizada, honestamente. Quer dizer, alguns sim, porque a minha família viveu muitos anos em Angola, a minha mãe nasceu em Angola, a minha avó também. Então a nossa mesa de domingo era um bocadinho, eu até falo disso no meu livro, era um bocadinho, era o pão da mielhada e a moamba de galinha, sabe? Ou seja, que este contraste. Pronto, então alguns alimentos eu efetivamente já tinha cozinhado e gostava e conhecia, outros não. Então foi um bocadinho para tirar a descoberta. E no meio destas minhas aventuras, não é? Começo a ter amigos a dizer partilhei lá esta receita, e partilhei lá esta receita, e partilhei lá outra receita, e eu fazia tudo a olho, completamente, e partilhei esta e partilhei aquela, e às tantas uma amiga minha, a Tânia, virou-se para mim e disse assim, devias era começar um blog de culinária, pelo menos nós não estávamos constantemente a pedir-te as receitas, e disse, tenho tempo, trabalhar das 9 às 9 no escritório, de criar um blog de culinária. Mas houve um ano que passei lá umas férias, não vim a Lisboa, e então, olha, a coisa mais básica possível, tipo mesmo... Como criar um blog culinário no Google. Completamente, juro, a sério, foi mesmo isto. E lá criei o blog, partilhei a alguns amigos e olha, isto depois foi o passo-a-palavra, sabes? Amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, até que isto chega a uma editora, à editora da Lux Angola, e ela começa a convidar-me para criar receitas para a revista. Olha, e a partir daí a coisa basicamente ganhou pernas ou asas, como queiramos chamar, e foi assim. E foi fluindo. Foi, sim. E tu nessa altura tinhas a questão da sustentabilidade, já estava um bocadinho presente, mas isso foi crescendo depois de conheceres a Eunice, etc. Sim, isso foi crescendo, ou seja, eu no início comecei a dedicar-me só a esta parte de mudança também da minha própria alimentação, ok? E depois... Mudança em que sentido? Mudança de... eu tinha uma alimentação totalmente tradicional, digamos assim. Com muita carne, peixe? Sim, de todas as refeições e tal. E não tinha, por exemplo, aquele hábito que tenho hoje, sempre, de ler rótulos. Nunca olhava para os rótulos, lá está. Eu achava que cereais de manhã era super saudável. Não é? Pronto. Lá está aqueles mitos. Depende dos cereais, mas pronto. Exato. E então começo a mudar a minha alimentação para aquilo que hoje em dia é aquilo que eu costumo dizer, o inverso da maioria, que é eu como peixe assim espontaneamente, assim, uma outra vez, ou proteína animal assim uma outra vez, carne já deixei de comer há uns anos, mas acima de tudo eu não baseio as minhas escolhas alimentares em restrições, ou seja, eu não sou aquela pessoa que diga eu não como isto, eu não comi aquilo,
Inclusive há carne, porque se algum dia me apetecer mesmo comer carne, eu como carne, sem qualquer problema. Mas é uma coisa que depois, quando tu ganhas consciência da alimentação e dos impactos que a tua alimentação tem no teu corpo e no planeta, há coisas que deixam de te apetecer. Exato. Pronto, mesmo. Não é aquela restrição imposta, porque eu não acredito mesmo nisso, é o consciência de e já não me apetece, honestamente. Pronto. E hoje em dia eu tenho o inverso, que é se calhar 90% da minha alimentação é vegetariana, e depois tenho aqueles 10% que às vezes como ovos, ou laticínios ou peixe. Pronto, é o inverso do habitual, digamos assim, não é? Pronto. E começaste a mudar assim nesse sentido, E não é? comecei a fazer essa mudança já em Angola, sim. E a questão da sustentabilidade, da redução do desperdício, veio daí também? Sim, veio, porque está tudo interligado, não é? Tu não consegues dissociar uma coisa da outra. Quando começas a... eu costumo dizer que isto é tipo uma luzinha que se acende na tua cabeça e depois tu já não dá para desligar. E É nem uma queres bola de neve. desligar. Há sempre Exato. coisas para melhorar, não é? Isso, sim. Quando ganhas consciência, tu vais sempre querendo melhorar. E sim, eu acho que também foi muito também por esta relação que eu mantive com a Eunice e somos amigas hoje em dia, mais do que, não é? E ela dava-me algumas dicas e olha, e depois a questão do desperdício, como é que isto surgiu? Mesmo antes da pandemia, portanto, a pandemia foi em 2020? Sim, em Março? março, exatamente. Imagina, em novembro, dezembro do ano anterior, a Eunice lança-me um desafio. Diz-me assim: olha, Sofia, eu gostava muito de ter aqui na Maria Granel um workshop de cozinha sem desperdício. Eu acho que tu eras a pessoa ideal. Até porque ela já me tinha feito um convite anteriormente para ir às Quintas das Marias, que ela tinha essa rubrica lá E na altura eu sugeri-lhe, olha, vou fazer um menu de festa sem desperdício. E ela adorou a ideia, aquilo funcionou super bem, e era para ter 1 hora e foram 3, e as pessoas não arredaram um pé dali, percebes? Pronto. Foi casa cheia, foi muito giro. E então ela lança-me este desafio, e eu digo, ok, então olha, eu vou preparar aqui qualquer coisa, e pronto, eu também tinha tido o meu filho há pouco tempo, ok, mas fica para o ano, eu nisso. Aí por volta, não sei, assim, de março, abril, imagina, não é? Pronto, era presencial, a ideia era ser presencial. E entra a pandemia, e de repente as pessoas começam-se a deparar com o seu próprio lixo e não sabia o dia da manhã, e se calhar é melhor aproveitar melhor os alimentos, não é? Pronto. E de repente a Eunice diz-me assim, olha, vamos lançar isto online. E digo, ok, bora, vamos lançar isto online. Bem, esquece, olha. Foram não sei quantas edições completamente esgotadas assim em 24 horas. Inicialmente isto era para ter tipo 4 horas. As pessoas tinham tantas dúvidas e queriam saber tanto que demorou 6. Sabes o quê? Um workshop de 6 horas online que as pessoas não arredavam pé dali com dúvidas. Completamente, a sério. Tanto é que depois na segunda edição eu dividi em 2 dias. E pronto, e isto depois a partir daí, mais uma vez, ganhou asas para... E no final desse ano, eu depois comecei a partilhar vídeos sobre este tema também, não é? No meu Instagram, etc. E no final desse ano veio o convite da editora para eu fazer o livro, não é? Para escrever o livro sobre essa temática, porque ainda não havia aqui nenhum, acho que havia um, não era só sobre isso, mas também havia só sobre este tema de culinária, não havia nenhum aqui em Portugal. Sim, que o Deu nisso toca em alguns pontos, mas exatamente, não ensino só sobre esta questão. Olha, já agora que falas do livro, o que é que nós podemos esperar dele para quem nos ouve? Então, olha, eu acho que acima de tudo é um manual contra o desperdício alimentar nas nossas casas, porque para além de receitas, obviamente, sim, tens receitas para tudo e mais um par de botas, todas aquelas partes que as pessoas costumam, não é, descartar. Ali tens receitas para aproveitar tudo, desde as cascas, às ramas, aos talos, aos caroços, tudo, a sério. Sobras de comida ou comida em abundância, não é? Por exemplo, há certas alturas do ano em que tens muitas peras, muitas maçãs, muita fruta, não é? Pronto, o que é de fazer com isto que se vai estragar, etc. Pronto. Inclusive o livro está, em termos de receitas, não é? Está dividido por tipo de desperdício.
Ou seja, porque quando tu tens uma parte no desperdício, sabes lá se queres fazer um salgado, um doce, uma sobremesa, não é? Pronto. Então está dividido por talos, não sei quantas receitas com talos, fruta, não sei quantas receitas com fruta, cascas e assim por diante. E para além destas receitas, encontras também, eu acho que assim, um pequeno guia para reduzir o teu próprio desperdício, como dicas práticas, não só de conservação, como de acondicionamento, porque passa também muito por aí. Ou seja, as pessoas acondicionam mal os alimentos e os alimentos estragam-se com mais facilidade. Desperdício alimentar, não é? Logo ali na nossa casa. Então tens uma série tens uma tabela com como é que deves acondicionar tudo e mais alguma coisa. Acho que esse é um grande problema e sobretudo para pessoas que recebem os cabazes. Muitas vezes dizem-me isso, eu ponho a alface no frigorífico e ela fica toda murcha. Pois, Logo, exato. dizem imenso não isso. estão a pôr a alface como deve ser. Exato. Não, mas Já agora, isto tem técnica, sim, não é? já agora embrulhar num paninho úmido e depois pôr dentro de um Tupperware. Todos os verdes, ok? Tudo que são folhas verdes, acho que essa é uma boa dica. Assim, Para elas se manterem geral. frescas, não é? Mantém-se muito mais tempo, muito mais tempo. E idealmente num Tupperware com ventilação, porque depois as pessoas têm, também caem no erro de colocar tudo em recipientes herméticos, Certo. mas estamos ali a falar de seres vivos, eles precisam de respirar, não é? Se não respiram, ganha condensação, lá está, começa a ganhar bolores e coisas do género e aí fica murcha, exatamente. Então precisamos, por isso é que, por exemplo, elas, tudo o que sejam folhas verdes dentro dos saquinhos, não é? De sacos de plástico, onde muita gente compra assim, ficam murchas em 3 dias, Sim, não é? sim. Lá está, porque não respiram, ficam ali dentro, pronto. Então precisam de respirar, pessoal. Exato. E também há aquelas técnicas de pôr dentro de água, por exemplo, as ervinhas, Sim. pôr em frascos com sim, água, não é? tudo, claro, sim. As ervas aromáticas, os pés dentro da água, as cenouras, e depois, olha, pensando aqui dicas muito práticas, pensando aqui, devemos sempre pensar como é que esses alimentos estão no seu estado na terra, digamos assim, não é? Imagina, cenouras, beterrabas, nabos, rabanetes, são raízes. O que é que as raízes gostam? Água, debaixo da terra e escuro. Então, conservá-los no nosso frigorífico da mesma forma. Por exemplo, as cenouras, se pusermos dentro da água a parte da cenoura mesmo, não é? Sem ser a rama, ela começa a nascer rama outra vez. Os rabanetes igual, as beterrabas a mesma coisa. Claro que depois é difícil, às vezes, no frigorífico ter espaço para tudo, não é? Mas se não tivermos esta que eu falei inicialmente de envolver numa toalha úmida, funciona quase sempre para deixar as coisas frescas por mais tempo. Sim, e também muda um bocadinho a forma como nós compramos, não é? Porque se calhar se nós nos habituarmos a comprar os verdes, planear o que é que vamos utilizar, não é? Essa aí está, por cima de tudo, planear. Exato, planeares o que vais fazer e depois comprares só aquilo que precisas. Exatamente. Também não há essa questão do estragar tanto. Há muitas pessoas que me dizem, fica lá perdido no frigorífico. Só fica perdido no frigorífico porque não planeou cozinhar, não é? Foi em quantidade a mais que comprámos ou porque exatamente não planeámos. Essa é uma das coisas que eu também falo no livro, não é? Aliás, o livro começa com, ok, antes de cozinhar, o que é que devemos fazer? Portanto, planear as nossas refeições, depois então ir às compras e fazer uma lista de compras, não é? Ou seja, e depois então conservar e depois então fazer receitas ou, não é? Fazer comida, aí sim. E, ou seja, está dividido, estão divididas todas estas dicas porque eu acho que todas elas estão interligadas, não funciona só ter uma, tem que ser assim uma coisa um bocado mais concertada para conseguirmos minimizar esta pegada que é o desperdício alimentar. Esse desperdício. Sim. Olha, e agora pergunto-te uma coisa um bocado diferente, por causa, como tu também tens um filho pequenino, uma das questões que me fazem muito é a questão, as mães são muito obcecadas com a conservação dos alimentos, tipo... Eu tinha amigas que faziam sopa todos os dias. Sopa todos os dias. Está maluca? Não tenho vida para fazer sopa todos os dias, não é? Tipo, fazia uma sopa que dava para 3 ou 4 dias. As papas idem. Eu fazia as papas de aveia, punha em 4 frasquinhos, por exemplo, e ela levava para a creche. E há muitas pessoas que desperdiçam aquilo que os miúdos não comem. Ou depois tens aquelas mães que estão a tentar perder peso, mas depois rapam os restinhos das crianças, sabes? Exato. Olha, que dicas, como é que tu lidaste com esse desperdício? Que os miúdos geram imenso desperdício, Sim. não é? Olha, essa parte custou-me, sou honesta, porque, não é? Porque no início, até aliás, não é no início, eles estão em constante mudança, não é? Estou no primeiro ano, estou em constante mudança e hoje comem muito, amanhã já não comem nada, no dia seguinte já comem
comem só mais ou menos. Mas tenho uma coisa ótima, que é um cão. Olha, era isso que eu ia dizer. Olha, o meu cão foi o ser de lá de Tal casa e que qual. mais beneficiou do Tal e desperdício qual. da Pilar. Tal e qual, tal e qual. Nossa casa é igual e Mas custa. também, pronto, custa, pronto. E eu ainda para mais porque eu fazia, hoje em dia já não faço porque este meu cão, o atual, na altura eu tinha a Yuna, mas eu fazia comida para a Yuna, portanto todas ok. as semanas. Então tudo o que restava do Henrique, não é? Que são coisas, normalmente eram Comida de vegetais, casa, claro. e era tudo cozido, sem sal, sem nada. Ótimo, comida da Yuna. Hoje em dia o meu cão não gosta da minha comida. Não sei, pronto, é sério, este cão é um bocadinho sui generis, mas pronto, então como ração, que eu quase que... Ok, não entendo, bem, Custa-te. enfim. Mas pronto, mas sim, essa parte custou-me, mas muitas coisas, imagina, aproveitava para sopas, ok, para sopas até nossas e tal, ou aproveitava para fazer molhos, imagina, quando eram vegetais já cozidos, brócolos cozidos, espinafres cozidos, a pessoa depois triturar aquilo, faz tipo um género de um pesto para comer com seja o que for, pronto, ali nada se desperdiçava. E em termos de conservação, eu, por exemplo, sempre fiz sopas e papas para o Henrique, uma por semana. Pois é isso. E o que eu pensei, se as nossas dão, porque é que para um bebê já não vai dar, não O é? truque ali é, eu conservava em doses individuais, Tal e qual. ok? Ou seja, boiõezinhos pequeninos, fechar a quente ainda, ok? E aquilo fica fechado a vácuo, não é? Portanto, aquilo tem uma conservação ótima, mais de uma semana até, não tem problema nenhuma. Outra coisa, congelar. Eu acho que o congelador é um dos nossos melhores amigos Sem em dúvida. relação ao desperdício alimentar e não só. Sem dúvida. Mas pronto, acho que ainda hoje é um bocadinho por aí. Eu fazia sempre sopa a duplicar, por exemplo, Sim. para aquela semana e depois juntava A mais um mais, vegetal diferente e congelava para exatamente, ela sim, ter sim, depois. sempre fazer a mais para congelar e tal. Ai, sem dúvida, sem Sim, dúvida. sabes que eu farto-me de rir porque eu ouço muito isto lá em casa, as que rapam os restinhos, eu acho imensa graça. Eu digo, não, vamos dar aí outra vida a esses restinhos, Exato. precisa de perder peso, não há cá restinhos para ninguém. Mas depois esta história das pessoas ficarem muito chateadas ou dizer, não, é muito difícil porque eu tenho que fazer todos os dias. Eu digo, vocês lá em casa não fazem sopa para vocês todos os dias, não é? É assim. Se o desperdício custa, claro que custa, porque Sim. é muito frustrante. Nós preparamos o jantar do bebê e de repente ele não tem fome. Na minha filha acontecia imenso, ou estava doente, não queria comer. Sim. E tu pensas, pronto, agora já E agora? aqueci isto, o que é que eu faço com isto? Pois Eu é. penso, pronto, olha o cacau, anda cá, toma lá. mas custa, não é? Então, às tantas, às vezes eu só servia um bocadinho, via se ela queria, se ela quisesse, depois juntava mais um Aquecias bocadinho, mais, aquecia. sim, sim, É sim. muito frustrante. Quando temos esta consciência do desperdício, acho que é uma coisa que custa bastante. Essa parte custou-me, sou honesta. Hoje em dia, pronto, o Henrique já tem 3 anos e meio, pronto, já come tudo e tal. Mas essa fase aí, até 1 ano e meio, quase 2 anos, essa fase aí custou, mas pronto, eu tentava arranjar aqui soluções, não é? Nesse aspecto. Dar a volta. Sim. O que é que tu hoje em dia sentes que em termos de desperdício alimentar ainda é mais difícil para ti? Ou seja, sentes que ainda há pontos, lá está aquilo que falávamos dos pontos a melhorar, sentes que ainda há coisas que têm muito... Sempre, claro, isto nós podemos melhorar sempre, não é? Imagina, eu sinto que às vezes, nas semanas em que eu não me organizo, por alguma razão, imagina, a semana passada meu filho esteve doente. Sim. É aquele desorganiza a semana toda completamente, não é? E então já me desorganiza profissionalmente, pessoalmente, bom, tudo. E então nessas semanas eu noto que eu não consigo aproveitar tudo o que quero. Há coisas que se estragam no frigorífico, etc. E eu fico tipo, coração apertado. Mas eu acho que é mesmo uma questão de organização, sabes? Porque se as pessoas se organizarem e se planearem as refeições como deve ser e planearem o que vão fazer, etc., minimizam assim quase totalmente o desperdício. Acontece-me às vezes, olha, isto acontece-me, imagina, eu tenho, às vezes cozinho, ou quase sempre, quando cozinho coisas que congelam bem, uma bolonhesa, sei lá, coisas deste género, uma feijoada de cogumelos, ou qualquer coisa deste género, não é? Que congela bem. Eu faço sempre mais. E volta e meia acontece. Não congelo logo porque está quente, não é? Deixo no frigorífico e depois passam-se alguns dias, eu não congelo logo e entretanto estraga-se. E eu aí fico, Sofia,
Ok, pronto, acontece-me assim de vez em quando. Lá está, porque não sei, porque no dia seguinte foi um dia mais complicado e já não consegui, porque pronto, mais isso do que propriamente lá está, os frescos, não é? Os frescos são coisas que raramente se estragam lá em casa. Sim, exato, porque havendo Raramente. um bocadinho de Sim, planeamento. raramente. E às vezes vejo que há ali alguma coisa que se está quase a estragar, ou que, imagina, não tenho tempo, porque esta questão de aproveitar os alimentos também de uma ponta à outra, não é? Da raiz à rama, como eu costumo dizer, também exige um bocadinho de tempo. Às vezes, não é? E se é uma semana que eu não tenho tanto tempo, ou se é um dia que eu não tenho tanto tempo, imagina, não consegui pôr os talos, não consegui aproveitar estes talos ou estas cascas agora. Tenho uma coisa ótima que o meu vizinho tem galinhas. E então agarro e vizinho, olha aí, faz galinhas. Pois eu ia te perguntar isso, tu fazes compostagem? Faço. Fazes como. Pois, Faço, tenho. porque acho Sim, que isso sim. para minimizar o lixo, às vezes que Sim, sabemos que não dá para aproveitar, sim. assim que também é Tenho uma. compostagem e horta e pronto, não tenho galinhas, mas tenho as galinhas do vizinho que são seguramente melhor que as minhas, porque as minhas são inexistentes e às vezes ele dá-me assim uns ovos caseiros e está ótimo. Portanto, é a melhor Exato. troca de todas. Tu dás o teu desperdício, recebes ovos, que é que... Exato, ainda ficas tu a ganhar. Exatamente, exatamente. Olha, Mas e sim. para quem não faz compostagem, o que é que tu achas que pode ajudar para reduzir aqui um bocadinho este desperdício, não é? Primeiro é o planear e tentar maximizar, não é? Sem dúvida. Mas havendo sempre algum desperdício, Uhum. cascas de ovos, por exemplo, que se calhar não conseguimos Sim. usar, estava-me a lembrar desse, o que é que achas que pode ser assim uma boa dica? Porque eu sei que há cidades, por exemplo, em Lisboa, que já têm campanhas de compostagem, ou há Sim. aquelas aplicações, não é? Sim, há várias aplicações nesse âmbito que podem. A Olio App, por exemplo, é uma delas, ou a Share Waste também é outra. E depois também pesquisar um bocadinho o que é que a pessoa pode fazer com esses desperdícios. Por exemplo, as cascas dos ovos são um fertilizante fantástico para as plantas. Estás a ver? Assim Então como. basta teres uns vasinhos em Basta casa, teres esse uns caso. vasos em casa e depois trituras ou partes mesmo e colocas lá e está ótimo. As cascas de banana igual, até há pouco tempo, olha, partilhei um vídeo onde eu faço um fertilizante caseiro com as cascas de banana. E depois também desconstruir aqui alguns mitos, exemplos. Pessoas que tiram a casca da courgette, da cenoura, da beterraba, do nabo, mas depois não tiram a casca da batata. E eu pergunto sempre, não, mas porquê é que tiram a casca da batata? Não tiram a casca da batata. Ou tiram às vezes, outras vezes não tiram. Então porquê que não podem comer a casca da cenoura? Ou, não é? Da beterraba. E as pessoas normalmente ficam a olhar para mim, sem saber o que não dizer, sempre fui fazer assim. Exato. Não é? E nunca questionei porque é que... Então desconstruir aqui um bocadinho isto, porque só aí já minimizamos, não é? Uma série de desperdício, por exemplo. E pronto, e depois pesquisar também um bocadinho. Às vezes, por exemplo, as cascas como é que se diz? Dos vegetais e das cebolas e dos alhos, fazer caldo de legumes, não é? Isso é das coisas mais simples e ficamos com um caldo de legumes caseiro que é ótimo e que dá para congelar e que dá outro sabor completamente diferente às receitas. Acho que é Dá para informar, rentabilizar. não é? É informar-nos um bocadinho do que é que podemos fazer, porque há tanta coisa que podemos fazer e são coisas práticas e rápidas, não exigem assim muito esforço. Exato, porque às vezes parece que para a pessoa de facto conseguir reduzir o seu desperdício alimentar tem que estudar muito, Pois, não é? Parece sim. que requer muito trabalho. Tu sentiste que conseguiste conjugar com o teu trabalho aquilo que tu fazias na área da comunicação, conseguiste conjugar este percurso profissional? Houve uma altura que te dedicaste a 100%? Como é que Sim, foi? houve uma altura. Olha, isto eu costumo dizer que a vida empurrou-me, deixou-me ali numa encruzilhada. Então, quando eu ainda estava em Angola, no último ano que lá estive, tive talvez a melhor oportunidade profissional da minha vida. Portanto, fui convidada para ser diretora de marketing de um dos maiores bancos de Angola. E só que a verdade é que nesses anos eu deixei de estar entusiasmada pelo meu trabalho corporativo e passei a estar muito mais entusiasmada pelo meu trabalho relacionado com o blog e com a alimentação, não é? Então andava ali a tentar coordenar as duas coisas, já louca, não é? Alguns dias, como trabalhava nas duas coisas, e ainda ia pensar, um dia gostava de me dedicar só a isto, um dia gostava, e até que surge-me esta oportunidade, e eu pensei, bem, das duas uma, isto vai-me obrigar a ficar em Angola por mais tempo e a dedicar-me 100%. Será que é isto que eu quero? E olha, quando me fazem esse convite,
foi, bem, o meu instinto foi logo, não vais ser feliz a fazer isto. Bem, e caiu-me tudo. A sério, andei ali umas semanas num conflito interno brutal, porque eu pensei, estudei anos para isto, não é? Estou 15 anos nesta área, isto é o ex-libris, assim, do meu, não era o que eu queria em termos é o top profissional que eu queria, que eu almejava, e agora que eu consigo, sinto que não vou ser feliz a fazer isto, e agora? O que é que eu faço à minha vida? Não é? Pronto. Sim, sobretudo quando se calhar tinhas a tua família a dizer, não sejas maluca, toda a gente aceitar, à minha volta a dizer, uau, tipo, parabéns, tu conseguiste isto. E olha, eu sempre segui muito a minha intuição, e eu acho que foi assim um salto de fé, porque despedi-me. Recusei, despedi-me, vim para Portugal, voltei para Portugal, regressei a Portugal sem nada de trabalho, mas a dizer-me assim, não, mas eu quero é dedicar-me a isto e à culinária, e então vou-me formar nesta área, e foi aí que depois também entrei no Instituto Macrobiótico e tirei o curso de culinária macrobiótica. Então tirei assim um ano e tal sabático, digamos assim, para investir na minha formação nesta área, porque tudo o que eu tinha era um bocadinho, não, era 100% de autodidata, exatamente, pronto. E eu queria saber mais e queria estar mais informada e queria, pronto, ter a formação mesmo certificada nessa área, e pronto, e na altura muita gente disse, és maluca, o que é que vais fazer à tua vida, tipo, etc. Mas olha, não me arrependo nada, acho que foi claro que nesse ano e meio ainda pensei, será que eu estou a fazer mesmo isto? Será que era isto que eu devia fazer? O que é que, sabes, tu questionas-te, não é? Questionas-te. É difícil, mas não é? Que dás um salto no escuro. Completamente mesmo. E pronto, olha, e foi aí que mudei por completo ainda mais a minha vida, porque tomei a decisão de sair da cidade, não, eu vivia em Lisboa, vendi o meu apartamento em Lisboa e fui vir para o campo, onde vivo hoje também, dediquei-me a isto a 100% e pronto, olha, ainda bem. Tu levaste mesmo a sério o não repetir os padrões dos teus antepassados. Sim, sem dúvida, olha, levei. Sim, nunca tinha pensado nisso assim, tens razão. Não é? Porque no fundo, nós hoje em dia também vemos que nós estamos todos a caminhar para um estado de doença, que muitas vezes começa com o stress e com a forma como nós estamos a viver. Já para não falar da parte como nos alimentamos, não é? Mas eu nunca tinha tido em consulta tantas pessoas a tomarem antidepressivos, tantas pessoas tão novas com tantos problemas de ansiedade e de fome emocional, e eu fico, para, estás a fazer tudo errado, calma, tens que sair dessa roda do rato, não é? Porque verdade. As pessoas estão a provocar doença nos seus próprios corpos. É assustador. Não é? Doença mental, começa muitas vezes por doença mental por causa do stress a que estão sujeitas. Isto está tudo interligado, não é? Tu sabes melhor que ninguém que, não é? Tipo, o emocional com o físico, não é? E com a forma como nos alimentamos e vivemos, nós somos um corpo e está tudo interligado. Nós gostamos de pôr as coisas em caixinhas, mas elas não funcionam em caixinhas. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Então, às vezes trazer esta visão do todo não é fácil. E é isso que tu dizes, nós vivemos, e eu senti mesmo isso, olha, quando eu saí de Angola, ainda para mais Angola, Luanda é uma cidade muito caótica, e eu quando cheguei a Lisboa, primeiro não reconheci a minha cidade, porque foram aqueles anos em que isto deu o boom, sabes, de estrangeiros, dos Airbnbs, de ficar na moda, etc. Então eu chego a Lisboa e de repente tu a qualquer hora do dia tens trânsito, seja para onde for, e trânsito de horas já me bastava em Luanda. E então eu disse, eu já não me revejo aqui, eu já não consigo viver aqui, não consigo, eu estou a precisar, eu estou a sentir, lá está, isto depois vem muito também da conexão com o próprio corpo, não é? E tu ouvires o teu próprio corpo. Eu percebi o meu corpo a pedir-me, preciso de descanso, preciso de outro enquadramento, preciso de me reconectar, ok? E isto tu só consegues na natureza. Ou esta reconexão, não é preciso tu ires viver para a natureza, mas pelo menos teres tempo não é? Ali de conexão com ela. E eu ouvi isso a 100%. E depois é assim, também tinha planos de ser mãe e não me imaginava criar um filho no meio da cidade. Como a cidade está hoje em dia, estás a ver? E queria que o meu filho tivesse a oportunidade de estar ao ar livre, de brincar ao ar livre, de ter uma escola na natureza, de tudo isso, sabes? E então
eu e o meu marido decidimos mesmo, não, olha, é agora, então vamos lá. E foi isso. E tinhas o suporte da tua família, eles estavam também perto de vocês ou já em Lisboa estavam longe? Não, em Lisboa estavam perto, porque Perto. quase toda a gente em Lisboa. Quando nós de repente vamos para Sobral de Montagraço, pronto, que fica a 30 km de Lisboa, não, a 35 km de Lisboa, perto. mas é perto, sim, é meia hora. É longe, vá. mas perto, Sim, não é? exatamente. Então também, pronto, não fui assim para o meio não é, do monte, não sei aonde. E então também, mas no início acharam isto tudo muito estranho, não é? Quer dizer, eu, de repente, imagina, isto tudo ao mesmo tempo. Eu venho de Angola, que essa parte eles gostaram muito, não é? De meter cá outra vez, obviamente, mas ou seja, digo que não à maior oportunidade profissional da minha vida, afinal quero dedicar. A Sofia pifou. Exato, tipo, olha, isto até tem um burnout ou um esgotamento, uma coisa qualquer. Mas por outro lado também me sentia muito bem, muito tranquila, sabes? Muito centrada, muito. E eu acho que isso acalmou-os um bocadinho, não é? No sentido de dizer assim, epá, ok, se calhar. Ela Se está calhar feliz. ela está feliz, ela está bem. Vamos ver até onde é que isto. Até onde é que isto vai, como é que isto funciona. E pronto, olha, e funcionou bem. Sim, porque foram muitas decisões muito corajosas, não é? De Sim. repente largares o percurso profissional e mesmo quando tu queres ter uma família também pensas sempre, ok, tenho que ter apoio familiar perto, não é? Avós, etc. É preciso, como dizem, que é preciso uma comunidade para criar uma criança. Essa parte não é? custa-nos muito, porque essa parte não temos. Somos só nós os dois. Claro, os meus sogros, por acaso, são as pessoas assim mais disponíveis. Mas mesmo que vivêssemos na cidade, sabes? Porque os meus pais ainda trabalham. E os meus sogros também, mas pronto, tem um bocadinho mais de disponibilidade. E é muito difícil essa parte. Ou seja, tu não tens assim uma rede de apoio que te valha quando tu precisas de... Não é? Ainda hoje isso é difícil de gerir. Sim, sobretudo quando eu acho que quando nós temos um trabalho mais tradicional é difícil porque tu tens de dizer à empresa que faz faltar, etc. Sim. Mas sabes sempre que há uma estrutura por trás que te apoia e o teu ordenado de certa forma não fica prejudicado. Aqui Os não. trabalhadores independentes não vivem assim, Pois não não. é? Portanto, se não trabalhas, não ganhas. Tal e qual. Portanto, isso também deve ser difícil porque eu acho que o primeiro ano da Pilar ela teve doente desde que entrou para a creche. Todos os meses havia ali Pois. dias em que ficava em casa. Eu percebo Estou a essa passar isso dificuldade. agora. Pois. Com o É Henrique, desde que difícil, entrou não é? para este ano, Ele entrou agora, pois. só entrou aos 3 anos. E este ano tem sido, bem, semana sim, semana não. Mas pronto, é aquele ano, é isso que eu estou a contar, é que é aquele ano mais desafiante e a seguir. Sim, ganha a sua imunidade e pronto. Mas essa parte é difícil, ainda por mais porque eu e o meu marido trabalhamos os dois por conta própria. Pois. E temos assim os dois horários assim diferentes, porque ele trabalha em produção de publicidade, faz anúncios de televisão. Então são sempre horários e dias assim loucos. Eu também, lá está, como dizia há bocado, tenho uma panóplia de frentes para as quais me viro, Eu não ia-te é? perguntar isso, porque nós Sim. estávamos a falar disso em off. Tu Pois hoje foi. em dia dedicas-te ao blog da Spice, no fundo, mas o que é que tu fazes diariamente, além da produção das receitas? Trabalhas com marcas? Continuas a dar workshops? Como Continuo, é que sim. Sabes que fazem-me muitas vezes essa pergunta. Mas tipo, o seu blog é tudo grátis, tipo, como é que você ganha dinheiro? O que é que você faz na vida, não é? Eu acho muito engraçado. Então, eu de facto, tenho várias frentes, como te estava a dizer, desenvolvo receitas para marcas, crio conteúdos digitais, depois às vezes sou contratada para ser chefe em retiros ou em eventos. Sim, essa parte também gosto muito, mas é uma parte exige muito, é muito exigente, é muito exigente. E depois ainda faço show cookings, também para eventos ou para empresas, e tenho uma parte que é, honestamente, a parte que eu gosto mais, que são os workshops. Não só workshops abertos ao público, não é? Como também workshops corporativos, empresas que me contratam, porque imagina, team buildings ou empresas que querem mudar um bocadinho ali a cultura de empresa porque notam que os colaboradores estão um bocadinho mais despertos para as questões de sustentabilidade e então começam aqui pela parte da culinária. Por exemplo, normalmente a época de Natal é sempre rica neste tipo de ações. E são as coisas que eu gosto mais, honestamente, porque estou ali no contacto direto com as pessoas, esclareço dúvidas, ensino, gosto muito desta parte. Sim, dos conteúdos digitais também tens os teus e-books, não é?
Sim, Além, sim. além do livro, sentiste essa Sim. necessidade de É criar verdade. aqui Depois mais conteúdo. depois tenho depois disto tudo, ainda tenho toda a parte que é gerir um site e uma rede social e tudo mais, não é? Criação de conteúdos para mim, não só para os outros, para mim. Gerir um site que tem vários produtos online, como e-books, como workshops personalizados, como também a questão de... Depois ainda faço esta, não é? Do cozinha ao domicílio. Pois Ok, que é este cozinha ao domicílio, estava a serviço. esquecer dessa pergunta. Sim, sim. O Fala-nos lá sobre cozinho ao domicílio. Olha, o cozinho ao domicílio basicamente é um serviço em que as pessoas me contratam, é um chefe privado, ou seja, eu vou cozinhar a tua casa e deixo-te as refeições da semana todas prontas. Ok, não é? Ok. Tu tens aquele menu das refeições e é tipo as marmitas, não é nada disso. É mais ou menos, ou seja, eu tenho um menu pré-definido, Ok. pronto, mas qual é a parte boa aqui deste serviço? É que eu ajusto totalmente às tuas necessidades. Ok. E normalmente quem é que quais são os meus clientes? Isto veio aqui dar um bocadinho, foi uma oferta que eu criei para dar resposta a clientes de nicho que normalmente ficam um bocadinho descalços ainda hoje em dia, nomeadamente pessoas, imagina, que estão a recuperar doenças graves. Pessoas que têm doenças autoimunes, por exemplo. Olha, grávidas não, pessoas que acabaram de ser mães, não é? Que tu sabes que ter comida pronta no pós-parto é assim aquela... É divinal. Pronto, exatamente. Tinha o meu congelador cheio de cima. Isso, pronto. Então, mas acima de tudo, estas duas primeiras que te disse, porque eu tenho de facto muitas pessoas nos meus workshops que estão a tentar mudar a alimentação, mudar de vida, digamos assim, que já são acompanhados por nutricionistas, mas depois, quando chegam a casa, elas cozinharem para elas próprias, depois não sabem porque como é que se faz, não é? Como é que dão sabor sem a carne e o peixe, como é que tiram-lhes ali, às vezes, situações um bocadinho mais restritivas em termos, não é, de alimentação, porque estão a recuperar de uma doença grave e não podem comer uma série de coisas que antes comiam e agora não sabem como é que se hão de ajustar. E então este serviço vem dar um bocadinho vem dar resposta a esse tipo de patologias e necessidades. E muitas vezes é engraçado que muitas vezes são os próprios nutricionistas que me recomendam. É engraçado. E eu depois às tantas, claro, tenho ali uma primeira fase de olha, então o que é que esta pessoa não pode comer ou não deve, ou o que é que deve evitar, ok? E eu depois ajusto o menu totalmente para esses casos. Sim. Porque se tu reparares, essas pessoas não têm oferta. Sim, é verdade, é muito difícil. E estamos a falar de pessoas, imagina, que estão numa situação de saúde difícil, que a última coisa que lhes apetece é cozinhar, não é? E depois vão buscar comida aonde? E vão, não é? E de facto há esta dificuldade e pronto, eu tenho clientes muito fiéis nesse aspecto, pronto, que são, eu acabo de passar com eles ali uma fase da vida difícil, não é? Estou ali de perto, não é? Algumas semanas, mas sinto que faço mesmo diferença na vida daquelas pessoas naquele período, sabes? E por isso não é de todo aquela área de negócio que me dá mais dinheiro, de todo, mas é uma coisa que eu quero continuar e gosto de continuar a fazer porque eu sinto que faço mesmo diferença ali, honestamente. Sim, é um trabalho muito nobre, não é? Porque se formos pensar numa pessoa que esteja de facto doente, fragilizada, Sim. que não tenha opções, Sim. o facto de tu ires lá à casa e ofereceres isso tudo acaba por ser uma lefada de ar fresco e a pessoa pensa, ok, agora a pessoa já nem vou estar nutrida, não tenho que pensar nisto, não é? E o pré, sabes, que é ok, estou a ser acompanhado por um nutricionista que me dá aqui uma série de restrições e agora como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou comprar? E isto é uma coisa chave na mão, sabes? Eu chego, preparo, acondiciono tudo e está fica feito. Sim, fica feito. E as pessoas dizem, ok, já não preciso pensar mais nisto, fantástico. Olha, uma curiosidade, porque é que enverdaste pela macrobiótica quando foste fazer a tua formação? Porque é uma cozinha muito específica, muito restrita. É verdade. Não é restrita, na realidade, sabes? Exato, tem uma série de regras, não é? Tem. Não queria dizer restrita, Sim, nesse sentido. tem. Ela, eu sei e eu percebo que a maioria das pessoas a veja assim, é engraçado. Eu acho que eu tirei da macrobiótica, como em tudo, aquilo que faz sentido para mim.
Ok? Pronto. Eu não sou aquela pessoa que siga macrobiótica assim à risca, sabes? Eu acho que há ali... Mas como é que isto aconteceu? Na altura que andei à procura de cursos ou de formação nesta área, eu queria uma visão um bocadinho mais abrangente da alimentação. Ok? E deparo-me com um artigo do Francisco Varatojo, que infelizmente eu já não cheguei a conhecer. Mas que, pelo que sei, e certamente era uma pessoa muito inspiradora, porque só com um artigo eu decidi enverdar por esta área. Era uma pessoa inspiradora e muito querida de quem gosta da área da alimentação saudável, não é? Engraçado. Sim. E ele, nesse artigo, ele fala da alimentação, não só de um ponto de vista nutricional, claro, mas também de um ponto de vista mais holístico. Ou seja, ele fala da alimentação como energia, dos alimentos como energia. E não estou a falar aqui energia de quilocalorias, não, energia, lá está, de um ponto de vista mais holístico. Estamos a falar aqui de yin e yang, não é? E a macrobiótica vê a alimentação também assim, não só, mas também. Ou seja, que cada alimento tem um certo tipo de energia e que vai influenciar a tua energia também, ok? E que até podemos, digamos assim, não é mudar completamente, obviamente, mas atenuar aqui alguns traços nossos, ou naqueles dias que estamos mais irritados, comer certas coisas que se calhar ficamos um bocadinho mais bem dispostos, etc., porque trata-se aqui lá está, de equilibrar o yin e yang, ok? E eu achei aquilo espetacular, porque eu nunca na vida tinha pensado na alimentação também por esse prisma, digamos assim. Foi assim um bocadinho, sabes, abriu-me assim o espectro, e eu disse, epá, isto é isto. E de facto depois... ainda hoje em dia trago isso comigo também e na minha alimentação, e acho que de facto abre horizontes, e foi por isso que resolvi investir na macrobiótica. Mas como te digo, eu não sou aquela macrobiótica, sabes, pura, porque eu acho que as pessoas depois desvirtuam um bocadinho a macrobiótica, querem ser tão puristas que desvirtuam. Sim. E a macrobiótica na sua essência, ok, o que te diz é: a natureza é sábia e ela dá-te os alimentos que são necessários quando são necessários para tu fazeres, ou seja, para o teu corpo se adaptar ao meio ambiente. Okay? Isto é a essência da macrobiótica. Pronto. E eu acho que essa essência diz tudo e que está... Eu acredito plenamente nessa essência. Agora, depois, pronto, como cada um... utiliza isso e molda isso à sua visão, já é um bocadinho mais, pronto, cada um tem a sua opinião e leva isso como quer. Interpreta à sua maneira. Eu costumo dizer que isto é quase como pegar numa Bíblia e a mesma pessoa pode ter interpretações completamente diferentes. Tal e qual, mas eu gosto muito sempre a essência da macrobiótica, eu acho que é, e ela, repara, a macrobiótica deve ser, se calhar, das poucas, lá está, não é uma corrente alimentar, é muito mais do que isso, não é? Um estilo de vida, mas na parte alimentar ela não exclui nenhum alimento. E eu acho que isso, por isso é que eu dizia, ela não é de todo restritiva. Depois as pessoas tornam-na restritiva da forma como interpretam as coisas. Mas ela, de todo, ela não restringe nenhum alimento. Agora, ela diz-te que, atenção, a base... Okay? São os vegetais, os cereais integrais, as leguminosas, etc. E depois tens cá em cima na pirâmide aquelas coisas que são pontualmente para serem ingeridas, mas ela de facto é bastante democrática, digamos assim. E eu acho que é um bocadinho também uma filosofia de vida, porque como bebe muito da medicina chinesa, sim, se tu gostares, e por exemplo, eu sempre foi uma vertente de medicina que acompanhou a minha vida além da medicina tradicional. Nós temos a medicina ocidental. E portanto, sempre me fez sentido alguns ensinamentos que trazia para a minha alimentação. Eu digo muito às pessoas, quando vamos por aqui, tentamos incluir a alimentação mediterrânica, por exemplo, nas bases da alimentação macrobiótica. E se formos pensar, elas têm muitas coisas parecidas. São os vegetais por base, as boas gorduras, as sementes, os cereais integrais, o comer pontualmente a carne e o peixe. Portanto, está lá tudo. A pessoa só tem que pensar, ok, uma vertente que faça mais sentido, conseguimos aliar estas coisas. É verdade. Sendo que a macrobiótica, eu acho que depois, como tem muito esta vertente oriental,
consegues ir buscar alimentos mais funcionais e às vezes mais diferentes para complementar Sim. e para fazer estes tratamentos ou para ajudar aqui com algumas situações. Sim, do ponto não de é? vista medicinal, não É, é? Também. exatamente. Sim, sim, sem dúvida, também acho que sim. Olha, Sofia, muito obrigada por este Obrigada bocadinho. eu, Foi uma conversa Mafalda. muito boa. Foi um prazer. Igualmente. Acho que para quem nos está a ouvir, o teu livro depois também podemos. Eu vou deixar aqui os links para, Ok. também na descrição dos episódios para que as pessoas possam ver e os e-books e tudo mais. Mas foi muito Obrigada. bom este bocadinho. Gostei muito de conhecer melhor aqui a envolvência do teu Obrigada, trabalho. igualmente. E obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu, foi um prazer. Mesmo. Obrigada e nós vemos para a semana.